Amém, irmãos? A paz do Senhor a todos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a tua vida mais esta manhã, em nome de Jesus. Queridos, o meu nome é Gabriel, sou seminarista do Instituto de Teologia Gamaliel na cidade de Taubaté, e eu estou muito alegre com Jesus nesta manhã, porque o Senhor colocou um tema para o estudo de hoje, um tema maravilhoso. E um tema que todos nós, como cristãos, que se declaramos que amamos a Cristo, que somos pessoas que adoram e espalham a palavra de Deus, nós devíamos aprender e estar aprendendo corretamente sobre este tema maravilhoso, que é o que eu vou estar falando nesta manhã. Queridos, nesta manhã, Cristo Jesus colocou um tema no meu coração. Tema esse que é o que acontece depois que morremos. Quais são os eventos ocorridos conosco depois que morremos? Queridos, depois da morte, o que é que acontece? Será que depois da morte, os eventos que ocorrem depois da morte é o mesmo para o justo e para o ímpio? Ou será que tem diferença? Vamos estar esclarecendo essas dúvidas e vamos estar aprendendo um pouco mais sobre a palavra de Deus nesta manhã, para a honra e a glória e o louvor do Senhor Jesus Cristo. Queridos, vamos estar começando esse estudo maravilhoso em nome de Jesus. Queridos, depois da morte, nós temos que entender algo. O ser humano, ele é um ser chamado de tricótomo ou tricótomo. Ou seja, nós temos três partes. Qualquer ser humano do mundo é um ser tricótomo. Eu e você temos três partes: corpo, alma e espírito. Por isso que nós somos um ser tricótomo. 1 Tessalonicenses, primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, vai estar comprovando que nós somos um ser de três partes: corpo, alma e espírito. No grego, vida no corpo é chamado de bio, vida na alma de psique e vida no espírito de zoe. Vida no corpo, bio, matéria física, aquilo que vemos, a nossa carne, aquilo que tocamos, aquilo que conseguimos apalpar. A alma, psique, vida na alma, psique em grego, que vem da consciência. É na alma que somos conscientes, é na alma que nós sentimos nossos sentimentos, que nós pensamos, que nós fazemos as coisas. É tudo na nossa alma, no psique, no psicológico. Amém? E no espírito, vida no espírito, no grego, é zoe, que é a comunhão nossa com o nosso Deus vivo. A nossa comunhão com Deus se faz pelo nosso espírito, que é, no grego, zoe. Amém? Bom, o que separa o meu corpo, o teu corpo, da nossa alma é a nossa mente. A nossa mente faz separação entre o nosso corpo e a nossa alma. E o que separa a nossa alma do nosso espírito é o nosso coração. O coração faz a separação nossa, da nossa alma e o nosso espírito. Então, os irmãos entenderam? Nós somos um ser tricótomo, três partes: corpo, alma e espírito. Amém? Quando esse ser de três partes, chamado ser humano, morre, o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 22, ele vai dizer assim, na parte B: está com dores de parto até agora. Quem? A criatura. O apóstolo Paulo, ele faz referência à terra, essa terra que vivemos, como se fosse uma criatura com dores de parto. Como assim, Gabriel? O que isso tem a ver com a nossa morte?
Quando um ser humano morre, a terra o expele, ou seja, a terra põe para fora o espírito e a alma desse ser. Como uma mulher com dores de parto, como uma mulher que dá a luz a uma criança, a terra dá a luz a uma pessoa quando ela morre. Eu morro, você pode morrer. Quando nós morrermos, a terra vai dar a luz a nós, uns para a vida eterna e outros para o inferno, para a condenação eterna. Depende se fomos justos ou se fomos ímpios. Mas vamos estar entendendo isso mais para frente, em nome de Jesus. Então, quando uma pessoa de 3 partes morre, a terra o expele, a terra o dá a luz a esta pessoa. A terra dá a luz a esta pessoa, como se fosse para a vida eterna e outros para a condenação eterna. Um para o céu e outros para o inferno. Depende se você é justo ou é ímpio, justificado pelo sangue do Cordeiro. Oh, glória! Bom, vamos estar prosseguindo pelo tempo em nome de Jesus. Bom, depois que a terra dá a luz a esta pessoa, uns para a vida eterna e outros para a condenação eterna, cada parte do ser humano vai para um lugar, dependendo de como ele morreu. Se ele morreu justo ou ímpio, se ele morreu justificado pelo sangue do Cordeiro, que creu em Deus, aceitou Jesus, está vivendo uma vida com Jesus, ele é justificado. Eu e você creio que somos justificados, eu tenho certeza que somos justificados pelo sangue do Cordeiro, pois um dia nós aceitamos a Jesus, e quando aceitamos a Jesus fomos justificados. Bom, como nós somos um ser de 3 partes, cada parte nossa vai para um lugar. O nosso corpo, ele se decompõe, ele fica aqui na terra, ele se decompõe e o nosso corpo volta para a terra. A Bíblia Sagrada ela vai nos dizer, nós viemos do pó e para o pó voltaremos. Ou seja, nossa terra, nossa carne voltará para a terra. O nosso espírito, tanto o espírito do ímpio quanto do justo, vão para o mesmo lugar, para o céu, para Deus. O nosso espírito volta para Deus. Você pode ser ímpio ou pode ser justo, justificado, crente na palavra de Deus. O seu espírito, o espírito do ímpio, ladrão, vão para o mesmo lugar, para Deus. O espírito volta para Deus. Não importa quem você é. O que vai ou para o céu ou para o inferno é a alma. Porque é na alma que temos a nossa consciência. É na alma, no psique, no nosso psicológico, que nós temos a nossa consciência. Ou seja, o corpo volta para a terra, o espírito volta para Deus e a alma é que vai ou para o céu ou para o inferno. Algo muito interessante que nós podemos observar esse evento na prática, é lá na história do rico e o Lázaro. Queridos, Lucas capítulo 16, do 19 ao 31, vai falar a parábola do rico e o Lázaro. Só que a parábola do rico e o Lázaro não é uma parábola. Por quê? Porque as parábolas de Jesus, ela não cita nome. Todas as parábolas que Jesus disse, pode ver, ele não cita nome. Na história do rico e o Lázaro, ele cita o nome de Lázaro e de Abraão. Ou seja, não é uma parábola, é uma história. Jesus estava contando algo que aconteceu. Algo verídico que aconteceu de verdade. Certo? Não é uma parábola, é uma história. É algo que aconteceu realmente. Certo? É muito importante nós termos isso na nossa mente. As nossas Bíblias diz parábola do rico e Lázaro. Está errado. Está errado. Não é parábola do rico e Lázaro. É história do rico e Lázaro. Jesus estava falando uma história verídica. Uma história que aconteceu. Amém? E nessa história a gente pode observar um rico e Lázaro. O rico é como se fosse o ímpio que não aceitou a Jesus. E o Lázaro era um homem que aceitou a Jesus. O ímpio, a Bíblia Sagrada vai nos dizer que ele morre. E o Lázaro ele morre. Só que o ímpio, por ser ímpio, o rico, ele vai direto para o inferno. Vai para o Hades. Vamos entender que o Hades é dividido em 3 partes. Então, o rico morre e vai direto para o inferno.
E o Lázaro morre também. Uma pessoa uma pessoa crente na presença de Deus, morre. E ele vai para o seio de Abraão, que fica lá no Hades. Queridos, o justo, primeiramente, ele vai para o seio de Abraão, ou iria, no Velho Testamento, para o seio de Abraão, depois para o céu. Certo? E o Hades, vamos entender. O Hades, ele é dividido em 3 partes. O inferno, o abismo e o seio de Abraão. Esse é a divisão do Hades. O Hades não é uma coisa só, ele é dividido em 3 partes. Inferno, abismo e seio de Abraão. O rico, ele foi para o inferno. O Lázaro, ele foi para o seio de Abraão. Vamos entender algo. Hoje em dia, quando eu e você morrem, para onde que nós vamos? Hoje em dia, Jesus quando veio, ele mudou totalmente essa história. Como assim? Quando Jesus morre na cruz, ele desce até o Hades, até este lugar, onde estava cheio de almas de pessoas que tinham morrido antes dele, pessoas que tinham morrido no Velho Testamento. Jesus, ele é crucificado, ele morre e ele desce ao Hades. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 19. Jesus desce ao Hades e prega para estas pessoas. Prega lá no Hades. E lá no Salmo 23, capítulo 23, versículo 5, Jesus, ele prepara uma mesa, ele diz, preparou uma mesa diante dos meus inimigos. Ou seja, Jesus, ele desce no Hades, prepara uma mesa, converte essas pessoas, ou ele prega para essas pessoas. As pessoas que aceitaram a ele vão ser salvas. Certo? Ele dá uma segunda chance para essas pessoas. Pois essas pessoas que estavam lá no inferno, lá no Hades, tanto no seio de Abraão quanto no inferno, elas não tiveram a possibilidade de conhecer a Jesus. Então Jesus, ele prega para estas pessoas, dando elas a chance, a segunda chance, de serem salvas e ter uma vida eterna de alegria e felicidade. Bom, no Novo Testamento isso já muda. No Novo Testamento, quando uma pessoa morre, na época de hoje, no tempo de hoje, quando uma pessoa morre, ou ela vai para o inferno, ou ela vai para o céu. Depende se ela for justo ou se for ímpio. Se ela foi justificada pelo sangue do Cordeiro ou não. Certo? Se ela aceitou a Jesus ou não. E não é somente isso que muda, queridos. O julgamento também muda. O julgamento do ímpio é de um modo e do justo é de outro. O justo, ele passa por um evento chamado Tribunal de Cristo. E o ímpio passa por um evento chamado Julgamento do Trono Branco. O Tribunal de Cristo, queridos, em 2 Coríntios 5:10, ele é para entrega de bênção, entrega de galardão. Ou seja, um justo, um crente morre, ele vai para o céu. Antes do céu, ele passa pelo Tribunal de Cristo. Entrega de bênção, entrega de vitória, certo? Não é de condenação. Tribunal de Cristo é só para povo de Deus. Povo de Deus não passa por último julgamento. Povo de Deus passa pelo Tribunal de Cristo. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Bom, e o ímpio, ele passa pelo julgamento de condenação do trono branco. Apocalipse, capítulo 20, dos versículos do 13 ao 15. Queridos, então, esse foi o estudo de hoje. Não é somente para onde vai a nossa alma que interessa, mas o julgamento também muda. Queridos, hoje é noite, é uma manhã, eu não sei se você está assistindo de noite ou de tarde ou de manhã, mas é manhã de se alegrar. Nós aceitamos a Jesus. E se vivermos uma vida correta na presença de Deus, nós não iremos passar por julgamento nenhum. Nós iremos para o Tribunal de Cristo receber bênção e vitória e depois ir para o céu eternamente. Queridos, por causa do tempo eu não posso passar de 15 minutos. Que a graça e a paz do nosso Senhor esteja com vocês todos, em nome de Jesus, e até o próximo vídeo.